Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com a Renata Soares, diretora-geral da Optum. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, aperta aqui o sininho, para que você possa acompanhar todas as conversas estratégicas sobre transformação digital com os executivos que estão fazendo acontecer aqui no Brasil. Bom, eu vou falar um pouco da Optum. A Optum, ela faz parte do grupo United Health, que é a quinta maior empresa do mundo, é uma multinacional de origem americana, com presença em 157 países e atua em serviços de saúde, tecnologia e inovação. Ela já está há mais de 20 anos no Brasil e desenvolve soluções completas para transformar o cuidado com a saúde mental e fortalecer a cultura de prevenção e bem-estar. A Optum ela fornece também insights que suportam a tomada de decisão, serviços de qualidade e engajamento personalizado. Ela cuida de mais de 2 milhões de vidas dentro de seus mais de 700 clientes corporativos, tendo tido mais de 4 mil casos de incidentes críticos atendidos nos últimos 5 anos. E tem uma rede credenciada com mais de 4 mil profissionais em todo o território nacional. A Renata é natural de São Paulo, capital, formada em administração de empresas e em filosofia. Ela possui MBA em Business e um Master em sustentabilidade. A Renata possui mais de 24 anos de experiência profissional, tendo atuado na McKinsey, na Philips, DuPont, Votorantim e ONGs como a WWF e Instituto Acatu. Ela ingressou na Optum em março de 2018 como títulos de inovação, bem-estar e prevenção. Agora, a Renata lidera a Optum Brasil como diretora-geral. Bom, Renata, muito prazer em ter você aqui com a gente e eu queria começar já fazendo uma primeira pergunta para você, que era o seguinte, quais foram os business drivers que levaram a Optum a fazer uma transformação digital ou mesmo o grupo UHG, né, como você achar melhor responder? Primeiro de tudo, muito obrigado, Sérgio, por estar aqui, é um prazer enorme estar aqui com você e para responder a sua pergunta, tem alguns drivers, né? O principal foi melhorar a jornada do usuário, então a gente viu que era fundamental desenvolver uma estratégia omnichannel, porque isso a gente viu que dava mais espaço tanto para os nossos clientes quanto os usuários acessarem o serviço. E aí eu também chego em segmentos que antes eu não chegava, os mais techs, os estudantes. Então esse foi o drive que eu acho que foi o primordial. O segundo foi a geração de insights. A gente vive no mundo dos dados, dos insights, é fundamental. E quando eu falo insights, eu não digo só para os meus clientes, mas eu falo para mim, para a minha operação também, como é que eu posso gerenciar melhor o meu próprio negócio. Então tem um lado externo, um lado interno, que é super importante. E o terceiro, que não dá para deixar para falar, a gente é uma empresa, é melhorar a nossa operação, os nossos custos operacionais. Mas quando eu falo de melhorar a operação, maior eficiência, tem todo o lado de redução de custo, mas tem o lado de melhorar a qualidade para o usuário, porque se eu tenho uma operação mais ágil, automatizada, eu consigo oferecer uma qualidade melhor do atendimento, então isso também estava muito em voga. Eu acho que seria interessante, talvez, você falar com o pessoal que está assistindo a gente um pouquinho sobre a Optum, porque eu acho que as pessoas estão mais acostumadas a ouvir falar do grupo HG, Amil, essas coisas, né? E se você pudesse pontuar para a gente em que a Optum se especializou, eu acho que isso talvez enriqueça a compreensão do pessoal. Claro, perfeito. A Optum aqui no Brasil se especializou em saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, a gente entende saúde mental como um todo, para além do atendimento psicológico. Então, a gente inclui também um atendimento financeiro, legal, de questões jurídicas, e de um assistente social, porque a gente entende que essas 4 dimensões, elas de fato conseguem trazer uma boa saúde emocional. Então, a gente tem esse atendimento agora, depois da transformação digital, por 3 canais. Um é o que a gente fala do presencial, que era muito usado antes da pandemia. O telefone, que sempre tem que estar à mão, e agora o digital. Então esse é o principal que a gente faz, e junto com esse atendimento, a gente também tem uma expertise de atender incidentes críticos, sejam questões de urgências, questões realmente críticas, desde um acidente de fábrica, que pode causar um dano a algum funcionário, até físico, até grandes incidentes,
como a gente teve aí grandes tragédias, né, aqui no Brasil, em algumas regiões, né, então, por exemplo, os maiores que tiveram do Brasil, nós estávamos presentes, a Boate Kiss, o avião da Chapecoense, o helicóptero do Boechat. Então, a gente tem essa expertise de, em situações de crise, realmente ir e atender prontamente. Interessante, mas isso não tem nada a ver com o mental, né? Isso aí já é físico na veia mesmo. Isso é tudo, né? Porque você pode imaginar, quando você tem uma tragédia desse porte, o desespero das pessoas, né? É um desespero muito grande. E aí você tem que dar um atendimento imediato, e muitas vezes o que a gente faz não é só atender aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas na tragédia, porque dependendo do tamanho, às vezes você precisa de mais profissionais. Então também a gente faz um apoio para os profissionais que ajudam. Entendi. Então, por exemplo, o tiroteio de Suzano, a gente também estava lá, e tinha um corpo de profissionais que o governo já tinha disponibilizado, mas eles precisam de apoio. Então a gente também apoia eles. Entendi. Do ponto de vista psicológico mesmo, de dar uma estabilidade mental. Né? Tudo isso é do ponto de vista sempre psicológico. Psicológico, né? Entendi. Que interessante. Primeira vez que eu vejo que eu entrevisto uma empresa que trabalha assim com grandes crises, né? Porque geralmente o pessoal faz muita telemedicina, faz terapias e psiquiatras, né? Mas não no nível que vocês estão fazendo. Interessante isso. E me diz uma coisa, como que a Optum se preparou para a sua jornada de transformação digital, tanto no sentido estratégico, organizacional? Sim, aqui é muito interessante. A Optum ela é gigante, né? Ela está, além dos Estados Unidos, em 157 países, né? O Brasil é mais um deles. Então, tem uma disputa muito grande por recursos internos. Então, assim, é o bom e velho business case, né? E o planejamento estratégico, porque eu tinha que mostrar o retorno sobre investimento. Né, então eu comecei por aí, né, fazendo um solid business case, para que com isso eu conseguisse o funding. Então foi aprovado. Então essa foi a primeira etapa, eu tinha que ter capital para fazer a transformação, porque também sem dinheiro não consigo fazer. Né, esse foi um ponto de partida. O segundo, eu acho que ele é um pouco comum, é encontrar as pessoas certas. Isso é um grande desafio, principalmente quando a gente fala o profissional de TI. E no nosso caso, além da pessoa ter que ter a expertise de TI, o ideal, e a gente contratou nesse perfil, é que a pessoa tenha o conhecimento do sistema de saúde. E isso não é muito trivial, porque o nosso sistema de saúde é bastante complexo. Então, mas é muito importante, porque você tem que juntar essas duas capacidades. Então, são profissionais bastante concorridos. E o terceiro, dentro desse sistema de saúde, tudo bem que a gente tem um recorte da saúde mental, mas é muito importante a gente saber essa jornada do usuário e entender e priorizar onde que a gente ia atingir, porque é muito fácil no nosso sistema de saúde a gente se perder, porque tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para melhorar, então assim, se não tiver esse foco, essa priorização, e ser muito cartesiano em relação a isso, fica difícil, aí a implementação toda pode ser comprometida. E um outro desafio, eu coloco como desafio, mas completamente necessário, é toda a parte da LGPD e compliance. Você tem que fazer várias adequações para você estar totalmente compliance com o que o LGPD coloca, né? E nós fizemos tudo. Né? Então isso é uma coisa muito importante também, mais que você tem que ter um cuidado especial para poder fazer isso. Me parece que fazer um business case para você conseguir vender o início de uma transformação digital é um tremendo desafio, porque normalmente as empresas elas têm que fazer pequenos projetos para mostrar que isso é importante, né? Para mostrar que é viável, né? Através de um MVP, para depois construir uma prova de conceito e, consequentemente, um business case, né? Quer dizer que você conseguiu uma coisa bastante difícil, que já era mostrar a possível rentabilidade de um projeto desses, né? E todas essas etapas que você falou, nós fizemos exatamente assim. Começamos com o MVP, com a prova de conceito, só que o fund já tinha sido aprovado. Então tinha também, claro, um belief, as palavras vêm em inglês, né? Mas tinha também assim um apoio muito forte do potencial do Brasil, né? Claro que o business case acredita, né? Ele mostra os números, mas o Brasil também está muito na mira, né? Tem um potencial muito grande de crescimento aqui. As entrevistas que eu tenho feito com as empresas de saúde, tanto estabelecidas, incumbentes, quanto health techs, né? Geralmente eles visualizam uma pirâmide de público-alvo, né, de segmentos de clientes, né? Você tem uma base da pirâmide, que seria a base do INSS, que você deve ter aí 100 milhões de pessoas. Você tem um meio dessa pirâmide, que são pessoas que podem pagar por serviços de saúde on demand, mas que não têm meios de pagar um plano. E você tem o topo dessa pirâmide aí, que deve ser uns 20 milhões que podem pagar plano, né, e fazer os exames. Qual desses públicos-alvo vocês atuam? Boa pergunta. Eu diria que a maioria
é o público que pode pagar o plano de saúde. Por quê? Porque a maioria dos meus clientes são as empresas. Tá. Então, através das empresas, as pessoas têm, né, acesso a um plano de saúde pago, mas pago pelas empresas, né, por esse mundo corporativo. Porque a essência do nosso negócio, ele é B2B. Tá. Então, seja com qual instituição eu fale, né? No caso da empresa, eu vendo para a empresa e ela oferece para os colaboradores. No caso do mercado estudantil, eu falo com escolas, colégios técnicos ou universidades que oferecem para os estudantes, e assim por diante. Eu vejo também com uma certa preocupação essa concentração. Eu sei que muitas startups começam também assim, principalmente os de saúde, né? Eles começam oferecendo serviços para empresas, porque é mais fácil você ter poucos clientes e grandes contratos, para depois você, com tração, você ir para o varejo, né? Mas você acaba, né, no final das contas, tendo um percentual da população ali que fica no meio, que não é atendido nem pelo SUS, nem pelo plano, né? O que você poderia dizer para a gente sobre resultados que vocês já obtiveram nesse processo da transformação? Vai estar estritamente relacionado com os drivers, né, que fizeram a transformação. Então, de fato, a gente implantou toda a jornada digital do usuário. Isso é grande, porque assim, nós somos o primeiro país a fazer isso, do grupo todo da UHG, e nenhum concorrente nosso deste produto core fez. Né? As health techs têm, só que as health techs, elas são focadas no apoio psicológico, elas não têm os outros pilares. Então, assim, a gente realmente inovou. Então, toda a jornada é digital e ela está disponível em app, né, o site mobile responsive e o web. Então, isso é uma... E o que isso faz, né? O que me gera de resultado isso? Né? Isso é um meio. Eu consigo ter mais clientes, né? Então, de fato, eu consegui aumentar minha base de clientes e consegui trazer clientes que antes eu não conseguia chegar. Havia já uma demanda, mesmo antes da pandemia, por um canal 100% digital. Então, Sim. Nós não tínhamos isso ainda, né? Então, esse é um ponto bem importante. O produto que vocês oferecem, ele se estende ao empregado e à família dele também, é isso? Perfeito, é um grupo familiar. O outro ponto que a gente teve foi, de fato, um grande ganho de eficiência interna. Eu tinha muitos processos que eu fazia manualmente. Eu confesso que eu tenho um ou outro ainda que está em processo de mudança. Mas, por exemplo, para poder atender as pessoas, né, a gente continua com os 3 canais, mesmo com a pandemia. Para poder atender presencialmente, eu tenho 4.000 profissionais que são parceiros nossos, que a gente chama de provedores. Então, para gerenciar o atendimento de 4.000 provedores por o Brasil inteiro, se eu não tiver um sistema por trás, né, isso eu não tinha antes, né, isso foi feito na transformação. Então, faz muita diferença. O ganho que eu ganhei de qualidade, né, redução de custo e eficiência é brutal. E o último ponto, com tudo isso, eu consigo realmente gerar insights e agregar valor para o meu cliente. Porque eu passo, né, por exemplo, nós fizemos, uma outra transformação que nós fizemos foi toda uma migração de telefonia. E com isso, com esse novo sistema, a gente tem tudo agora 100% no cloud, todos os nossos sistemas, está tudo rodando. E com isso eu consigo, inclusive, obter uma qualidade de informação que eu não tinha antes, né? Eu tenho acesso a informações que eu não tinha, numa granularidade muito maior. Então, com isso eu consigo coletar um dado que eu não coletava antes, eu consigo ter um dado de qualidade, que é a base de tudo, eu consigo ter, né, um data lake onde eu coloque tudo isso para fazer um mining, uma inteligência artificial, e aí sim gerar os insights, e aí eu consigo agregar o valor, porque uma coisa é você fazer um pouco análise elevador, né, isso não... Eu vou até a segunda página do livro, né? Agora realmente discutir estrategicamente com o cliente, olha, tem uma questão aqui, outra questão ali, por que né, os seus índices de saúde mental estão melhorando ou estão piorando, correlacionar isso com uma ação que o cliente faz, isso só é possível fazer agora. Nessa jornada se encontram muitas dificuldades, muitos desafios, né? E você poderia compartilhar com a gente quais são os principais desafios que vocês enfrentaram? O primeiro deles foi essa venda interna, né? Então você falou, puxa, você conseguiu fazer um business case que é algo mais complexo. Bem desafiador. porque assim, planilhar é fácil. Agora, você ter os assumptions mais sólidos, né, que vão gerar, né, toda a sua calculeira, e você convencer o lado de lá de que isso é factível, então tem um trabalho brutal aí de convencimento e também de educação de Brasil. Né, porque por mais que a gente tenha um grupo consolidado aqui no Brasil, ainda assim é recente, né, de alguns anos para cá, então é preciso realmente a gente ter essa educação. Então esse foi o primeiro desafio, e eu diria que está muito ligado, mas eu colocaria como um segundo desafio, que é a mudança cultural. Essa eu diria que
e será ainda o meu maior desafio. Porque para uma transformação digital, se eu não tiver a organização inteira pensando de uma forma diferente e orientada para isso, não vai. E assim, isso pode ser clichê, né? Muita gente deve falar, mas não é. Assim, é muito, muito difícil, porque ainda existe uma resistência muito grande à tecnologia, né? Então, quando eu falo, puxa, eu estou tirando vários trabalhos manuais, eu tinha pessoas que faziam esse trabalho manual. Então, o que acontece com essas pessoas? Né, eu tento ao máximo capacitar e absorver, mas algumas não tem como eu manter, né, porque a partir né, do momento que eu trago automação, então, quebrar essa resistência é algo complexo. E no meu contexto, eu tenho um desafio que eu diria um pouco maior, acho que do que a média, dada a natureza do nosso negócio, que é o atendimento psicológico. Então, eu tenho metade do meu time são psicólogas e assistentes sociais, aonde estão super acostumadas com o tratamento, né, o cuidado, o atendimento 100% humanizado. E aí, quando você vem com o suporte, né, de um insight gerado por uma máquina, uma inteligência artificial que ajuda depois a classificar o caso, assim, é quase que um novo mundo. Assustadora. Né, é assustador para os psicólogos. Então, fazer essa transformação e falar que a tecnologia está a favor deles e para apoiá-los e não contra, e não dizer que a tecnologia vai tirar o cuidado humanizado, ou muito menos tirá-los das posições deles, esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Né? Esse foi o principal. O segundo é realmente achar o perfil adequado. Né, porque você achar, e principalmente eu digo o perfil tecnológico, né, que eu falei um pouco antes, mas você achar o conhecimento em saúde, você achar o conhecimento técnico numa multinacional que tem espírito de startup, não é simples. Né? Então, achar esses perfis é algo super complexo e tem uma rotatividade grande. Então, às vezes você achou a pessoa depois de 4 meses falou, então, tem uma oferta que eu não consigo bater. E aí você começa de novo. Né, então isso é uma coisa, né, difícil aí da gente lidar. A outra, eu falei, né, muito bonita essa questão da priorização, mas quando você tem, porque nós fizemos, né, muitas migrações e muitos sistemas paralelos, né, as coisas foram acontecendo. Então, por mais, quando você tem vários work streams trabalhando, é complicado, porque assim, a chance de você perder o foco daquela priorização é muito alta. Então, assim, isso requer, assim, uma atenção e um acompanhamento brutal, né? Não só do meu gerente de TI, que, né, que foi exemplar nisso, mas meu também, muito envolvido, muito próximo, porque senão o negócio descarrilha. Porque aquela coisa, eu já estou mudando, parece reforma da casa, já que eu mudei, eu estou colocando o sistema, vamos fazer mais aquele pedacinho, e aí o negócio se perde. Então, E uma outra coisa que eu entendo como um desafio, mas ele está um pouco de uma outra natureza, mas é mensurar os ganhos indiretos, porque tem muitos. Agora, né, como é que eu estava pensando aqui, eu melhoro, né, tenho um atendimento mais rápido, mais eficiente. Então, eu tenho um usuário que está satisfeito. Eu consigo capturar pela pesquisa de satisfação que eu faço, mas o quanto esse usuário vai falar para outros, o quanto que a opinião desses usuários vai influenciar na renovação do meu contrato, fica mais difícil. Né? Então, esses intangíveis, eles são desafiadores, porque muitos deles você pode até pensar de fazer uma pergunta, uma pesquisa, mas já é interessante que o sistema tenha isso. Então, como que eu penso num ganho, né, intangível que possa acontecer depois, mas eu já tenho que me antecipar e programar ele no sistema a priori. Então, esse também é um desafio, é um jogo de xadrez. Eu acho interessante isso, porque eu estou me lembrando, eu entrevistei anteontem uma startup de educação. A missão deles, eu achei muito interessante, era de fazer upskilling das organizações, ou seja, eles percebem que a nova economia ela está gerando um gap de conhecimento entre aquilo que se faz hoje manualmente e o que vai precisar fazer-se tecnologicamente, né? E então eles assumiram a frente disso, eles estão oferecendo justamente cursos, né, dentro das empresas para novas profissões. E ela me falou, inclusive, de um caso interessante de uma empresa que falou, olha, nós temos aqui não sei quantos mil engenheiros mecânicos e que a gente tem 3 anos para transformar eles em engenheiros mecatrônicos. Então, é interessante porque não é só o trabalho braçal, até mesmo o trabalho do engenheiro está mudando e algumas empresas estão adotando como solução, né, essa questão de você ter startups ou empresas que fazem uma curadoria de cursos que são especializados, né, para o teu negócio, que vão garantir a perpetuidade dessa mão de obra e, consequentemente, até que esses caras fiquem na empresa, porque
Isso é um incentivo, né? E outra coisa também que você falou que me chama a atenção é o seguinte, com a transformação digital, existe uma oportunidade de benchmarking muito bacana, que você pode pegar empresas que não são do teu ramo, como, por exemplo, empresas de varejo, empresas de B2C e principalmente aquelas que têm um contato muito intenso pela internet, e ver quais são os scores que eles usam para saber como é que está um share of mind, para saber como é que está a satisfação, né? E com isso absorver um pouco, né, transladar um pouco essas métricas para esse mundo, né, da saúde, né, que era um mundo que não estava acostumado com Net Promotion Score, né, com coisas desse tipo, né, mas que vai ter que estar, porque se você está fazendo telemedicina, se você está fazendo teleconsulta, você precisa saber, né? Então, eu acho que você olhando um pouco fora, né, do teu segmento de negócio, você começa a ver experiências de sucesso, né, que outros estão fazendo e que podem ser úteis também para o teu segmento, né? Nossa, sem dúvida. Isso é um pouco o que a gente está pensando para o passo 2. Fundamental. Hoje a gente tem um NPS, mas essas outras métricas eu quero incorporar, é bastante pertinente. E só complementando, tem uma outra startup também que faz o reconhecimento da voz. Sim. Então eu fico pensando, né, juntar a voz com a imagem, fica muito poderoso isso. O que eu te perguntaria agora seria, a gente já falou sobre drivers, a gente falou sobre como vocês se organizaram, resultados, dificuldades. Para a gente finalizar, quais seriam as principais lições que você traz dessa jornada até então? As principais lições que eu tenho aqui eu posso falar, né, para os meus colegas, tem muito investimento, como eu falo, fiz um business case, né, tem muito investimento na parte de tecnologia, mas invista tanto ou mais nas pessoas do que na tecnologia. Quando eu digo isso, não estou falando só do financeiro, porque sim, você precisa ter um valor adequado, né, para essas pessoas se você quer chamar os talentos, mas invista todo um investimento de capital humano nessas pessoas, né, de escuta, de treinamento se for necessário, né, dessa adaptação, né, que você faz. Então, assim, olhar para as pessoas, tanto as que vão fazer a transformação, quanto as que participam dela. Porque você ter os champions é fundamental. Eu digo, se eu não tivesse os meus psicólogos champions que trabalhariam com o grupo como um todo, não teria sucesso, né? Então, é muito importante. Às vezes eu percebo que tem um certo... Eu acho que pela própria correria, né, da demanda que tem na implantação e tudo que tem que acontecer, às vezes o humano, né, as pessoas ficam num segundo plano. E eu falo, então acho que esse é o principal lição aprendida que eu traria. A segunda, no nosso negócio, por mais tecnologia que eu tenho, né, como você colocou das startups, né, do reconhecimento facial, o reconhecimento de voz, inteligência artificial, machine learning, deep learning, tudo, né, tudo isso que está surgindo, o cuidado com o usuário ele tem que ser humanizado, né, então não podemos perder de vista o cuidado humanizado, e isso para mim é fundamental, é o que faz a diferença, né, principalmente nessa área da saúde mental. Porque se a pessoa sentir que ela é mais né, ou não tem escuta, ou está sendo tratado como uma máquina, ou por uma máquina apenas, sem o cuidado humano, fica muito complicado. A gente não consegue ser efetivo. E a gente trata com vidas, né? Para você ter ideia, a gente tem uma média, bem média, mas a gente atende um caso de tentativa de suicídio por dia. Então, assim, se eu não tenho uma escuta, uma coisa humanizada, a máquina está muito longe ainda de mapear isso, né? Eu consigo mapear estresse, ansiedade, depressão, já tem muita coisa envolvida nisso, mas nesses casos extremos, eu preciso desse olhar cuidadoso do humano, né? Então esse é o segundo ponto aí importante que eu trago. O que eu digo também da parte da tecnologia é uma coisa muito interessante, quando a gente estava vendo as melhores tecnologias, achar a tecnologia certa para aquele objetivo e para o tamanho do negócio. Porque eu tive várias promessas e várias coisas maravilhosas, nossa, essa tecnologia resolve de A a Z, é uma loucura, mas vem aquela coisa robusta, parruda, cara, né, que faz milagres, mas eu preciso, né, uma coisa pequenininha, que vai, não preciso de A a Z, do A ao C, eu faço a minha jornada inteira digital, né, então, achar a tecnologia efetivamente que vai te dar o resultado que você quer também é um desafio, porque tem muita coisa hoje em dia no mercado. Isso que eu ia falar. E eu percebi muito que tem assim, nossa, eu quero a marca tal, né, eu quero a robustez tal, porque isso me traz isso,
traz, eu não estou negando. Sim, Né? Então, é um mercado, o mercado digital, o mercado de tecnologia em geral, e exacerbou muito, né, nos últimos anos, né? Eu acho que um dos grandes segredos da transformação digital é você não se diluir na oferta de produtos, porque tem uma oferta excessiva, muito grande, é tão grande quanto a internet. Então, se você não souber claramente o que você quer, fica difícil você definir, fica difícil você criar os critérios de escolha, você se perde. Então, enfim, Renata, você teria alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui? É claro que essa questão, né, digital foi toda acelerada, eu não vou chover no molhado aqui, porque todo mundo deve estar falando, né, o mundo virou digital, mas em questão da saúde mental, o que eu acho interessante de dividir, no momento antes da pandemia, nós tínhamos ligações breves e objetivas, questões principalmente cotidianas. No início da pandemia, as ligações ficaram mais longas, e de temas um pouco mais urgentes. Então, como é que eu me adapto a um novo estilo de vida? Começam a vir questões de depressão, de ansiedade, de estresse, e começam a vir as questões de luto, né, pelas mortes do Covid. E depois, do meio para cá da pandemia, as ligações estão muito mais longas e muito mais críticas e complexas. Para você ter ideia, o meu tempo médio de ligação dobrou. Olha. E assim, eu vou dizer assim, com a liberdade aí da matemática, praticamente metade das pessoas que ligam para a gente, quando o atendente pega o telefone, ela já está chorando, né? Então assim, é muito crítico essa questão mesmo. Então eu queria reforçar que esse cuidado ele é fundamental de ter, porque assim, o quanto que agravou a pandemia nessa questão da saúde mental, assim, né, te digo por aqui, é impressionante. Eu tive que aumentar de 25% a 30%, né, depende do número, praticamente Nossa. um terço da minha força de operação para dar conta, porque senão não ia conseguir atender. Mas isso é consequência também do prazo, né, do alongamento do prazo da pandemia, que todo mundo dizia que ia ser só 3 meses e já está 1 ano e não sei quanto, né? Exato, e para terminar, para esse seu ponto, tem uma certa esperança de que com o término, né, da pandemia, enfim, né, com a vacinação toda que está acontecendo, as questões da saúde mental devem melhorar. Tem vários estudos, né, que eu estou muito ligada com isso, que isso vai aumentar, principalmente essa incerteza desse trabalho híbrido, como é que vai ser a vida depois. Então, assim, a gente vê os gráficos de que, assim, não só vai manter os níveis, como eles devem ser agravados. A natureza das ligações, dos motivos mudam, mas não a relevância. Na realidade, a transformação digital, de acordo com algumas pesquisas que eu andei lendo, ela acelerou em 7 anos aquilo que a gente teria em termos de desenvolvimento tecnológico. E com isso, você também está acelerando o medo da substituição do ser humano, ou por outro ser humano, ou por um robô. Renata, super obrigado aí pelas tuas informações, super interessante isso que você falou. Te desejo muito sucesso aí na sua transformação, para que vocês possam atender cada vez melhor e de forma mais humana, né, as pessoas, né, usando a tecnologia como meio, né, não como fim. E até o nosso próximo vídeo aí.